Olá, eu sou Fernanda Maldonado, professora de alemão. Hoje eu separei 4 principais perguntas que os alunos me fazem aqui na escola de alemão. Talvez essa seja também a sua pergunta, talvez essa seja também a sua dúvida. Eu quero que acompanhe comigo. Vamos ver a primeira pergunta? E respondendo à pergunta quais são os motivos que levam as pessoas a se interessar pelo idioma alemão, os motivos são diversos. Algumas pessoas querem morar na Alemanha ou em países de língua alemã como Suíça, Áustria. Algumas querem trabalhar, outras estudar, adquirir cidadania ou até mesmo um relacionamento, um casamento. As pessoas começam a se interessar pelo alemão. Mas o mais importante é que elas estudam alemão não só pela comunicação em si, que precisam no seu dia a dia, mas também para passarem testes de proficiência da língua, exigidos para morar fora do país, para trabalhar fora do país. É necessário que você certifique que você tem um grau mínimo de conhecimento da língua para poder então morar na Alemanha, trabalhar na Alemanha em alguns setores. Então esse também é um grande motivo pelo qual as pessoas estudam alemão. Boa pergunta. Bom, eu vou tentar relacionar em 2 principais pontos que eu acredito que são as principais dificuldades dos brasileiros e dos falantes de português de forma geral no aprendizado do idioma alemão. Primeiro ponto, a posição das palavras. A posição das palavras em alemão é completamente diferente do português e das principais línguas aprendidas no mundo, como o inglês e o espanhol. É completamente diferente do que você viu a sua vida inteira. Por isso, é uma grande dificuldade essa organização das palavras na frase. Enquanto a pessoa não tem o entendimento disso, enquanto a pessoa não entende essa nova estrutura, ela não consegue se comunicar, ela não consegue falar. Por quê? Porque ela não consegue organizar as palavras. Então, ela se sente insegura, ela não consegue reproduzir. Então, eu acredito que a posição das palavras, a estrutura das frases, das orações, é um grande desafio e uma grande dificuldade, porque você não viu durante a sua vida toda. Você tem que se acostumar com essa nova organização na sua mente. Então, é sim uma barreira, uma grande dificuldade, mas que pode ser vencida sim, com muito esforço, com determinação e estudo. O segundo ponto é a fonética, a pronúncia de algumas palavras, de algumas letras, como por exemplo o umlaut, o umlaut, Então, você tem que aprender a falar, a pronunciar sons que durante toda a sua vida você nunca fez, você nunca foi treinado para isso e que a partir de agora você terá que fazer, porque senão o nativo não vai te entender. Então, a pronúncia, a fonética é algo também que eu acredito que é uma grande barreira, uma grande dificuldade. Esses 2 pontos são as principais dificuldades no meu ponto de vista. A posição das palavras, a organização e a fonética. Bom, essa é uma pergunta muito recorrente aqui na escola de alemão. Professora, quanto tempo eu preciso para chegar no nível B1? Quanto tempo eu preciso para chegar no nível B2, no nível C1? Eu vou tentar explicar de forma detalhada para você entender. Bom, nós temos as classificações segundo o quadro de referência europeu internacional. Então, nós temos o nível A1, A2, B1, B2, C1. Em cada nível, você precisa ter um certo conhecimento, você precisa ter uma certa quantidade de palavras memorizadas, você precisa ter um certo conhecimento estrutural, né? Então, para que você obtenha esse conhecimento, você precisa cumprir uma grade de aulas, uma quantidade de aulas que pode variar de acordo com a escola, de acordo com o professor, né? Por quê? Porque uma escola pode te passar o nível A1, que é o primeiro, por exemplo, em 80 aulas, outra em 90 aulas. Outra escola pode te passar o mesmo nível A1 em 100 aulas. Isso vai depender muito da duração da sua aula. São aulas de 45 minutos? São aulas de 50 minutos? De 1 hora? São aulas de 1 hora e meia?
Então, qual a duração da aula? Então, isso influencia, né, na quantidade de aulas, se 80, se 90, se 100. Adquirido esse conhecimento, então você pode passar para o próximo nível. Então, para você concluir, também vai depender da frequência das aulas. Essas 80 aulas você vai estudar uma por semana, você vai estudar 2 por semana, você vai fazer um curso intensivo onde você estuda todos os dias, então é relativo. Quanto mais rápido você concluir essa grade, mais rápido você conclui o seu nível, mais rápido você passa para o próximo nível. E assim sucessivamente. Então é impossível te dizer, para chegar no nível intermediário você precisa de 1 ano, você precisa de 2 anos. São várias questões que devem ser levadas em conta, também a sua dedicação. E quando eu digo chegar num nível intermediário, eu digo não só acabar um livro numa escola, mas absorver bem esse conteúdo, ter essas palavras na ponta da língua, ter habilidade realmente com essas estruturas, em escrever algo, em falar algo. Então, eu não posso te dizer com precisão, você vai levar 1 ano. Mas eu posso te explicar isso, que você tem que cumprir essa grade para que então você chegue no nível intermediário. Isso vai depender de vários fatores, inclusive da sua dedicação. A dica que eu dou para quem está começando a estudar alemão é disciplina, persistência e também controlar a ansiedade. Por que eu digo isso, controlar a ansiedade? Porque eu vejo muitas pessoas, muitos estudantes de alemão, que com 1 mês de estudo, 2 meses de estudo, eles tentam, por exemplo, ler uma matéria de jornal e reclamam que não conseguiram entender. E me falam, professora, no inglês não foi assim, no inglês foi muito mais rápido, no inglês com tanto tempo eu já estava conseguindo ler matérias de jornal, no espanhol com tanto tempo eu já estava fazendo isso, eu já estava falando isso, eu já estava nesse nível, e ficam comparando. O alemão é muito diferente dessas línguas, como eu já falei aqui. Então, o que você deve fazer? Estude nível por nível. Comece do nível A1, estude e absorva muito bem esse nível. Existem diversos materiais hoje em dia, classificados por níveis A1, A2, está escrito na capa do livro. Audiobooks maravilhosos, textos. Então, domine o seu nível, não passe para o nível A2, para o próximo, sem antes ter absorvido muito bem o seu nível. Por isso eu digo, controle a ansiedade. Existem pessoas que compram muitos livros, muitas gramáticas e não fazem nenhuma delas, e ficam quicando do básico para o avançado, para o intermediário, daí pega materiais de básico, volta para o avançado e não chegam a lugar nenhum. Então, o que eu digo? Estude muito bem um nível, só passe para o próximo quando você absorveu muito bem o nível que você está. E com certeza você falará alemão fluentemente, é perfeitamente possível, mas é necessário que você tenha disciplina. Bom, espero que você tenha gostado dessas dicas, espero que essas informações tenham sido úteis para você. E se você quiser saber maiores informações sobre os nossos cursos intensivos de alemão, você pode clicar logo aqui abaixo na descrição deste vídeo, se você estiver comigo no YouTube e se você estiver comigo no Instagram, na bio. Um forte abraço e até o próximo vídeo.